Tá, então, boa tarde a todos. Eu vou dar início à defesa da dissertação de mestrado, Zé Adriano Cardoso. Tá? Queria agradecer primeiro a presença de todos. Tem 54 pessoas assistindo a defesa. Nessas épocas de defesas virtuais, acho que o ponto bom é que você acaba tendo uma audiência maior do que você tem normalmente nos eventos presenciais. Então, obrigado aí por pessoal que está assistindo, prestigiando a defesa. Queria agradecer a banca examinadora, né, o professor Abelardo e a professora Ângela, né, por terem a disponibilidade de participar da defesa do Adriano. Aí agradecer também o trabalho, o orientador do trabalho, foi o Damer, né, que me ajudou a orientar o Adriano. Tá, então, eu vou passar a palavra ao Adriano, que vai fazer a apresentação dele, que será seguida da arguição da banca. Então, Adriano, boa apresentação, boa sorte. Obrigado, Márcio. Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer a presença de todos. A minha dissertação, o tema dela é uma resposta transiente de pressão e temperatura em um sistema acoplado poço-reservatório estratificado. Para chegar nesse objetivo, eu vou seguir o seguinte sumário. Vou apresentar uma motivação que me levou a fazer esse trabalho, né, uma revisão bibliográfica, apresentar os meus objetivos, uma formulação matemática do problema, a solução numérica que nós adotamos, falar sobre o teste de malha e apresentar os resultados e as conclusões. Eu vou primeiro começar tentando explicando o porquê da ferramenta que eu vou usar. Então, de uma maneira geral, o teste de formação consiste em uma mudança das condições de produção, basicamente da vazão, e do monitoramento simultâneo da resposta de pressão. Aqui no lado direito, eu tenho dois gráficos, um de pressão e um de vazão, que são de dois testes de formação. Um é o período de drawdown e o outro é o de build-up. Basicamente, você tem um poço que estava fechado, sem produção, você abre a válvula de produção, tem uma queda na pressão, você inicia o fluxo, e você, medindo esse transiente de pressão ao longo do tempo, você espera estimar propriedades do reservatório. No build-up seria o contrário, você fecha a válvula, a pressão recupera e, mais uma vez, da mesma forma, você tenta obter propriedades do reservatório. Agora, muito mais do que isso, você tenta avaliar o reservatório como um todo, propriedade, produção, capacidade, tamanho, tenta fazer um gerenciamento do reservatório, as condições de produção, são o monitoramento da pressão e da vazão, e tenta também, que é o principal para a gente, descrever o reservatório, através de formações geológicas, o tipo de óleo, se tem a presença de gás, falhas, as fronteiras, enfim, etc. Uma vez de posse desses testes, a gente tem que interpretar. No início, a interpretação desses testes se dava através de linhas retas, straight lines, que eles chamam. Eu botei alguns exemplos aqui no canto. Tentava-se, através de um gráfico ou de pressão, ou da variação de pressão, em função de alguma função do tempo, em determinados períodos desse teste, inferir propriedades ao reservatório. Um avanço natural disso foram as curvas, eles chamam de curvas tipo, né? Nesse caso, a gente passa a usar o log da pressão sobre o log do tempo. Também com o mesmo objetivo. Em regiões específicas do teste, você conseguia, através da interpretação das linhas retas que você obtinha, tentar inferir propriedades ao reservatório. Na década de 80, Bordeaux propôs uma nova metodologia de interpretação desses resultados. Foi através dos gráficos derivativos de Bordeaux. Eu vou falar mais adiante que isso, que vai ser mais importante para a gente. Talvez uma das grandes vantagens desse método de interpretação é que um único gráfico ele consegue cobrir todo o regime, todo o teste, desde os tempos iniciais, passando pelos intermediários e os tempos finais. O único gráfico também ele consegue revelar diversas características. E, principalmente para nós, ele revela a heterogeneidade. Eu aqui botei um desenho esquemático, não? De um gráfico de Bordeaux, ao longo de um teste. Nos tempos iniciais, você consegue ver os efeitos de estocagem e de skin. Nos tempos intermediários, as heterogeneidades e o radial infinito. E, no final, fronteiras, falhas, que possam existir no reservatório. Por definição, a derivada de Bordeaux ela é a derivada da variação da pressão sobre a derivada do log newtoniano do tempo. E, bom, a solução disso para o radial infinito é dar uma constante. Ou seja, significa que nessa região, se você não tiver uma linha reta, você está tendo variações nisso aqui,
que basicamente demonstram heterogeneidade. Bom, continuando a motivação. O pré-sal é a maior descoberta de petróleo nos últimos 50 anos. E o pré-sal ele se encontra em bacias sedimentares de Campos e Santos. E são formações estratificadas. Motivação técnica. Reservatórios de alta transmissibilidade, o efeito de temperatura é importante. Se você desconsiderar, você pode ter interpretações erradas dos testes de pressão. E as análises convencionais, os testes de formação convencionais, eles assumem o comportamento isotérmico do reservatório. Além disso, como a gente está falando de reservatórios com mais de uma camada, os testes convencionais para analisar esses reservatórios são os que se chamam de multi-layer tests, são testes multicamadas. Eles são testes um pouco mais, eles consomem mais tempo, são um pouco mais complexos. Eu vou explicar rapidamente. Você tem que ter um pré-conhecimento do perfil do reservatório. Você tem uma ferramenta que você posta no poço, você tem com 2 medidores de vazão, você coloca acima e abaixo de cada camada. Por diferença de vazão, você tem a vazão dessa camada e você, através do problema inverso da equação de difusividade, você consegue inferir as propriedades de cada camada. Então, você tem que ir fazendo isso para cada camada do teu reservatório. Ou seja, é um teste complexo que a gente quer ver se consegue tentar uma coisa um pouco melhor. Bom, a revisão bibliográfica. Eu dividi a minha revisão bibliográfica em 2 partes. Uma de teste dos reservatórios através de camadas e outra parte térmica. A bibliografia é muito grande e extensa, só coloquei aqui alguns que foram mais utilizados no meu trabalho. Lefkowitz, que talvez seja o inicial, depois de Pendergrass e Berry. Jeans e Gall, que propuseram um modelo de camada semipermeável, que é utilizado em quase todos eles. Só uma palhinha aqui desse aqui. A maioria dos trabalhos trabalha de maneira unidimensional do reservatório. Então, esse modelo dele é para você juntar 2 reservatórios analisados unidimensionalmente. Depois do Bordeaux também. Bom, eu vou dar um salto, vou falar da SUI. A SUI fez uma coisa interessante. Ela, em vez de medir vazões, ela botou diversos medidores de temperatura ao longo do reservatório e também ela analisava, ao invés de análise de vazão, através de temperatura. E isso, ela parte de camadas e já entra também na parte térmica. Bom, a parte térmica também, um pouco de história aqui, falando do trabalho da SUI, que é muito importante, né, até porque a sacada dela foi excepcional, a Hiroshioka, o Onuri Sinai e o Onuri, que foi de onde tirei as equações do poço do reservatório, e o trabalho do Galvão, que foi bastante útil. Eu peguei bastante modelo dele, inclusive os dados de reservatório, poço, eu estou usando do trabalho do Galvão também. Bom, dito isso, eu vou colocar os objetivos do meu trabalho. Desenvolver um modelo numérico transiente térmico que me permita a análise de reservatórios estratificados. Entender e identificar o fenômeno que ocorre durante o fluxo entre o reservatório estratificado e o poço. E tentar identificar o reservatório estratificado usando apenas um ponto de medida de pressão e temperatura numa única posição do poço sedutor, sem ter que fazer diversas medidas, diversas leituras. Essa seria a nossa maior meta. Bom, a formulação do problema. O poço, a partir das seguintes hipóteses. É uma única fase e o fluido ligeiramente compressível. Gradiente hidrostático e geotérmico ao longo do poço. A transferência de calor para a vizinhança ocorre por difusão radial. Eu não considero que tenha difusão axial, troca de calor por difusão axial. Eu considero que a densidade é função de pressão e temperatura. As demais propriedades do fluido são constantes. E eu considero o momento apenas na direção axial, na direção Z. Bom, com essas considerações, eu pego a equação de conservação de massa da forma normal, utilizando os conceitos de compressibilidade do óleo e a temperatura constante, expansão térmica, pressão constante, consegue-se derivar essa equação de conservação de massa. Essa parte até aqui, ela é conhecida na literatura. O que eu estou fazendo? Eu estou acrescentando um termo de fonte. Bom, eu vou explicar esse termo de fonte. Eu divido o meu poço em 2 regiões. Uma que está em contato com o reservatório, onde eu tenho a entrada de termo de fonte, e acima do reservatório eu considero o escoamento somente na direção axial, na direção vertical. Eu não considero aqui o reservatório, como é que se fala, o poço bidimensional. Eu considero unidimensional, e por isso eu boto o termo de fonte, que é dado por essa expressão, que é obtida através de um balanço de massa no elemento do poço.
A equação de conservação de momento, eu utilizei a proposta por UCA, em 2016. Não, como eu não considero o momento na direção radial, não teve alteração, e a de equação de energia, a proposta por Hansen, eu coloco o termo de fonte no final dela, que são provenientes desses elementos, é energia que é convertada para dentro do poço por esse fluido bem quente. E ela é dada por essa expressão, e essa expressão eu peguei do trabalho da SUI. O modelo do reservatório. O fluxo do reservatório é em duas dimensões, radial e vertical. Eu considero que apenas uma fase se desloca, a água é conata, ela não se mexe, ela é fixa dentro do reservatório. O fluido é governado pela lei de Darcy, tanto na direção vertical como na direção radial. Agora, uma outra mudança, eu considero densidade e porosidade como sendo função de temperatura e pressão. As mais propriedades da rocha e do fluido são constantes. Eu considero que o poço ele é vertical e ele completamente penetra o reservatório. A matriz sólida está em equilíbrio térmico com o fluido que está em volta dela. Considero os efeitos de gravidade, porém eu desprezo os efeitos de capilaridade. Partindo da equação de conservação de massa para cada fase, usando os conceitos de compressibilidade e expansão térmica, tanto do óleo, da água, da rocha, eu consigo chegar na equação de massa, na equação bidimensional. Até aqui a parte escrita em preto é o que já a literatura já é comum na literatura, no trabalho do UNU, e eu estou acrescentando essa parte aqui em vermelho, que seria a direção radial, para fazer a análise do estratificado. A mesma coisa para a equação de energia. Eu parto do modelo de Barenboim-Blay, termos de acumulação, expansão de abate, convectivo, difusivo, e a parte que está escrita em preta é a parte que já é comum na literatura, e eu estou acrescentando a parte na direção vertical. Aqui também eu acrescento, além disso, como eu considero a porosidade, a derivada da porosidade, eu desmembro ela utilizando aqueles conceitos de compressibilidade da rocha, de expansão térmica da rocha, eu desmembro ela e eu consigo fazer um equacionamento um pouco mais completo, vamos dizer assim. Bom, para completar a formulação, eu preciso fazer duas coisas, as condições iniciais e o acoplamento. A condição inicial primeiro. Inicialmente, eu trato, a partir de agora, eu vou tratar o meu sistema como se fosse uma coisa só, como se ele fosse acoplado. Poço e reservatório. Bom, as condições iniciais. Ele inicialmente está parado, não tem fluxo, e eu considero ele em equilíbrio com gradiente hidrostático e geotérmico. Tanto o reservatório quanto o poço. E as condições de contorno. Aqui no topo do poço, eu imponho uma condição de vazão, que seria no drawdown um valor especificado, e no build-up eu seto com solução zero. Eu chamei de right bound, fronteira da direita, mas seria a fronteira ao longe do poço. Eu digo que lá eu tenho o gradiente hidrostático e geotérmico, e as fronteiras superiores e inferiores eu digo que não há fluxo, nem de massa, nem de calor. Bom, o acoplamento agora. Para acoplar o poço reservatório, eu procedo da seguinte forma. No poço, os termos de fonte de massa e energia, estão dados aqui, eu considero que a velocidade e as temperaturas que aparecem nessas equações são provenientes do reservatório. Esse elemento aqui debaixo do poço, eu digo que pressão e temperatura dele são idênticas à pressão e temperatura do reservatório no elemento equivalente. Eu não posso dizer a mesma coisa do reservatório com relação ao poço, senão eu vou ter duas equações iguais. Então, aqui eu imponho nessa condição, eu imponho a equação de Darcy, o limite, né, para o raio tende ao raio do poço, que é uma equação de vazão. Eu ponho que a vazão desse elemento comanda a pressão do reservatório. Os demais elementos do reservatório, eu digo que eles estão a mesma pressão do poço para manter o acoplamento. E para a condição de temperatura do reservatório, eu digo que a troca de calor por difusão ela é expressível comparada com a convecção. Então, assim, eu completei todo a formulação do meu problema. Acoplamento, condições de contorno e as equações. A solução numérica. Bom, eu pretendo resolver de maneira implícita a integração do problema. Questões de estabilidade numérica.
Resolvendo dessa maneira, eu vou ter um sistema não linear. Eu tenho alguns termos das equações que são não lineares. Bom, eu vou só falar um pouquinho sobre o trabalho. A primeira tentativa nossa foi resolver através do método de Newton, usando o jacobiano numérico. Porém, nós não tivemos bons resultados para reservatórios acima de 250 metros. Então, acredito que por má condicionamento do jacobiano, acima de 250 metros não funcionava. Como nós temos reservatórios que vão a 15 quilômetros, 25 quilômetros, ficava impraticável. Então, tivemos que pensar em outra solução. A solução mais natural que ocorreu, a gente observando as equações do poço, existiam os termos de vazão, que se eu utilizasse o método semi-implícito, ou seja, colocasse o valor dela do passo de tempo anterior, eu conseguia linearizar as minhas equações do poço. Então, nós, a princípio, pensamos nisso. Depois vamos olhar as equações do reservatório. No reservatório, a mesma coisa acontece, porém, se a gente considerar a velocidade de Darcy, tanto na direção radial como vertical, como sendo do passo de tempo anterior. Enfim, nós usamos isso, o método semi-implícito, e conseguimos linearizar o problema. E as soluções aconteceram naturalmente. Usamos o método de diferença finita, o esquema θ padrão para ΔT, apresentado aqui, onde havia descontinuidade de variáveis, a gente usava a média harmônica e a equação, a matriz de coeficientes tem essa forma, as equações de pressão, temperatura do reservatório e do poço. Aqui foi um plot de uma solução do MATLAB, só para mostrar o formato da matriz. E ela tem muitos zeros, ou seja, naturalmente a gente usou a metodologia de matriz esparsa para a solução do problema. E é interessante citar que o problema é mal condicionado, apesar de apresentar boas soluções, porque a ordem de grandeza de pressão, temperatura e vazão é 10 a mais 7, 10 a 2 e 10 a menos 2. Bom, para análise tanto de teste de malha quanto dos resultados, nós utilizamos os seguintes dados, que são propriedades do reservatório, fio de poço. É interessante falar que são dados de um reservatório real, e eles foram extraídos do trabalho do Maurício Galvão. Eu, a princípio, vou fazer uma colocação. O ponto que eu uso para fazer as medições e as análises, o reservatório tem 50 metros de espessura, de altura, e eu estou usando uma medição a 78 metros. No final, eu vou explicar o porquê dessa escolha. Bom, foi feito o teste de malha na direção radial, na direção vertical, para reservatórios homogêneos e estratificados, e nós conseguimos uma independência da malha para os resultados. É interessante falar que a parte radial, eu usei bastante do trabalho do Silva, que foi apresentado no COBEM, que eu tenho que ter um refinamento da malha próximo ao posto produtor. Enfim, não vou me meter muito a falar dele, mas foi feita os testes de malha em todas as direções. Eu vou fazer uma pequena comparação entre os modelos unidimensionais e bidimensionais, que me incomodava no início, eu queria entender o que acontece. Como a gente pode ver, o modelo unidimensional, todo fluxo entra através de um único ponto. A partir daqui não tem mais a única influência que tem são as influências de perda de calor para o meio externo. O reservatório bidimensional não era dessa maneira. Nós temos o fluxo que adentra o poço, ele está distribuído através de uma área, ou seja, a condição de contorno imposta aqui para calcular a queda de pressão é diferente daqui. Aqui é um valor total da vazão dividido pela altura total do reservatório e aqui é só uma fração dessa vazão pela altura desse elemento. Conforme a gente for fazendo o teste malha, a gente foi observando que os resultados do unidimensional com o bidimensional, a partir do momento que a malha, os resultados ficam independentes da malha, essa comparação também fica constante, eu chamo de um valor assintótico. Para esse modelo de reservatório, é da ordem de 0,496. E depois eu fiz uma validação, uma comparação entre os dois modelos, e eu consigo reparar que o modelo bidimensional está aqui em azul, o unidimensional é o verde. E esse gráfico em vermelho é o modelo bidimensional multiplicado por esse fator de 0,496. Eu chamo de 0,5 só por simplicidade, por facilidade. Isso aqui é no período de drawdown e aqui é no período de build-up, os gráficos praticamente casam. Inclusive, aqui no build-up eu consigo resgatar o efeito térmico apresentado pelo modelo pelo trabalho do Maurício. Para a temperatura,
é interessante falar que não faz sentido comparar até a altura do reservatório, porque aqui você só tem perda de calor para o meio, mas aqui você tem entrada de fluido quente ao longo de toda essa região aqui. E a gente pode constatar que, da altura do reservatório para cima, nós temos boa concordância entre os modelos, tanto para o drawdown quanto para o build-up. Bom, aqui eu estou apresentando, antes de começar propriamente nos resultados, só tentar explicar uma coisa. Aqui eu apresento a evolução do perfil de temperatura para 4 instantes de tempo ao longo de um teste. Essa região aqui em azul, eu estou simbolizando a região do reservatório. Trata-se de um reservatório estratificado, a camada de baixo tem uma permeabilidade menor do que a de cima. Consequentemente, eu tenho valores de pressão, de temperatura diferentes em função das duas camadas. E o que eu quero dizer com isso aqui? Se eu tivesse um monitoramento do meu reservatório, do meu poço, ao longo de todo ele, principalmente nessa região do reservatório, eu conseguiria caracterizar esse reservatório como estratificado simplesmente através dessa quebra na curva que tem, em função das duas camadas tendo permeabilidade, evasões diferentes e valores de temperatura diferentes. Só explicando, essa quebra aqui de cima não é por esses efeitos. É porque o nosso modelo prevê a inclusão de um tube, então aqui tem uma ligeira quebra no gráfico, mas não tem nada a ver com o que a gente está analisando aqui abaixo. Aqui é a mesma coisa para um reservatório, para um gráfico de vazão, e aqui de temperatura comparado com um homogêneo. O homogêneo é uma linha reta aproximadamente, e o estratificado tem a quebra. Então, se eu monitorasse a temperatura ao longo de toda a região do poço em contato com o reservatório, eu teria, mas não é esse o objetivo do nosso trabalho. A mesma coisa se eu monitorasse a vazão. Bom, agora vamos começar propriamente dito aos resultados. Eu aqui rodei 3 casos. Um caso de um reservatório homogêneo, um reservatório estratificado onde não há fluxo entre as camadas, e o terceiro um reservatório estratificado em que eu permito a passagem de fluxo entre as camadas. O gráfico normal de pressão em função do tempo, ele não me diz muita coisa, ele não me dá uma... Ele só me dá valores diferentes, que são funções das vazões nesse ponto aqui de baixo, que são diferentes. Mas ele não me diz uma assinatura, alguma coisa que eu possa dizer, esse reservatório é estratificado, ou é homogêneo, o que quer que seja. Ele simplesmente tem valores de vazões diferentes nesse ponto e ele tem patamares diferentes, vamos dizer assim. Se eu fizer a mesma análise até os gráficos derivativos do Bordeaux, por isso que eu fiz aquela análise no início, eu já começo a ver as diferenças entre os resultados. O resultado homogêneo e o resultado estratificado sem fluxo entre camadas, eles apresentam a mesma derivada de Bordeaux. Porém, o reservatório estratificado que tem fluxo entre camadas, ele apresenta um mínimo nessa curva, nos tempos intermediários, isso, que já era previsto pela aquela solução que eu estudei do radial infinito. Porém, quando a gente passa para os gráficos de temperatura, da derivada de Bordeaux para a temperatura, a gente repara que os reservatórios estratificados têm o mesmo comportamento e diferente do comportamento homogêneo. Isso já é um primeiro ponto para que nós possamos caracterizar se o reservatório é estratificado ou se ele é estratificado com comunicação entre as camadas. Isso é no período de drawdown. Eu fiz a mesma análise no período de build-up. No período de build-up, as mesmas considerações para a pressão são válidas. Porém, eu não consigo... como é que se diz? A derivada de Bordeaux na temperatura não me revela nada. Então, em virtude disso, a partir de agora, eu só vou analisar os gráficos de drawdown e não de build-up, porque a temperatura não vai me dar grandes informações. Bom, como eu sei que eu posso ter o mínimo da curva em outros tipos de estratificação, de heterogeneidade, melhor dizendo, eu fiz uma outra análise. Eu comparei um reservatório homogêneo com um estratificado e com um reservatório homogêneo com uma região central de permeabilidade maior. E, bom, o homogêneo é só meu padrão, está aqui em cima, é uma linha reta. Tanto o estratificado como essa configuração de reservatório, eles apresentam o mínimo na curva, características de heterogeneidade. Então, se eu estivesse analisando só com o gráfico de pressão, eu não conseguiria caracterizar o meu reservatório. Mais uma vez, usando o derivativo de temperatura, eu consigo... Bom, uma vez que o fluxo chega... A estratificação, a heterogeneidade vertical, ela não influencia
o gráfico derivativo de temperatura. E, mais uma vez, eu consigo caracterizar o reservatório estratificado. Bom, eu agora vou começar a fazer uma série de testes para ver como que a estratificação ela interfere no meu resultado. E a primeira coisa que eu fiz foi manter a transmissividade total, que isso é até importante, porque senão eu tenho patamares na curva diferentes. Então, o somatório do meu produto KH tem que ser o mesmo. Eu fiz diversos testes, e o que eu posso reparar? Quanto maior a diferença de permeabilidade entre as camadas, mais acentuado esse meu mínimo da curva. Com relação ao derivativo da temperatura, quanto maior a diferença entre as camadas, maior é a antecipação, quer dizer, aqui é o período de estocagem, essa antecipação é maior com relação ao resultado homogêneo. Isso vai me ajudar a caracterizar, quando eu caracterizei que é estratificado, isso vai me ajudar a tentar aferir as propriedades, os valores da permeabilidade, melhor dizendo. Bom, uma outra análise agora, eu mantive fixo, botei o homogêneo para efeito de comparação e peguei um reservatório estratificado isotrópico. E depois eu comecei a fazer o mesmo valor de permeabilidade radial. Eu tentei variar a permeabilidade vertical para ver o que acontece. E concluí o seguinte: quando eu aumento a minha permeabilidade vertical, eu desloco a minha curva para a esquerda. Quando eu diminuo a minha permeabilidade vertical, eu desloco a minha curva para a direita. Esse fenômeno não ocorre no gráfico derivativo de temperatura. A diferença é muito pequena. Um efeito importante que isso tem que ser levado em consideração: reservatórios de alta transmissividade, naturalmente esse mínimo da curva é deslocado para a esquerda. E efeitos de estocagem ou de skin podem interferir nessa curva. Porém, não interfere na curva do derivativo de temperatura, que a gente pode usar mais uma vez para caracterizar um reservatório estratificado. Bom, eu aqui vou tentar entender o fenômeno que ocorre como é que se diz? Dentro do reservatório e que causa aquela curvatura. Eu estou apresentando a distribuição de pressão ao longo de um reservatório estratificado para diferentes instantes de tempo. O reservatório apresenta a camada inferior com uma permeabilidade menor que a superior, e a gente pode observar inicialmente que a diferença de permeabilidade provoca uma diferença de velocidade entre as camadas e um gradiente de pressão entre elas. Conforme o teste vai avançando e vai havendo fluxo da camada menos permeável para mais permeável, esse gradiente vai diminuindo até que ele cessa. E, ao final, o reservatório todo se comporta como se fosse homogêneo. Eu aqui vou tentar fazer a mesma análise através da velocidade. Aqui eu tento mostrar o que acontece com a velocidade vertical ao longo do teste. Quando o gradiente é alto, ela começa alta e ela vai naturalmente diminuindo ao longo do tempo. Aqui começou o teste, ela começa alta devido ao gradiente e ela vai reduzindo ao longo do tempo até que ela cessa e o reservatório todo se comporta como se fosse homogêneo. Eu fiz essa análise agora mexendo na permeabilidade vertical. Peguei um reservatório estratificado e coloquei valores diferentes de permeabilidade vertical para ver o que acontecia. Bom, como é que se diz? Como era de se esperar, quanto maior a minha permeabilidade vertical, mais rápido o comportamento homogêneo ocorre. Isso tem a ver com mais rápido, mais na direção esquerda é o mínimo da curva. De maneira oposta, quanto menor a permeabilidade vertical, mais demora a atingir o comportamento homogêneo no reservatório. Bom, a literatura quase toda fala que a camada de baixo ela é mais permeável, ela é menos permeável. Porém, conversando com o professor Abelardo na apresentação, ele falou que pode haver casos em que a estratificação tem a camada inferior mais permeável que a superior. Então, nós fizemos o teste para esse tipo de camada e, mais uma vez, a gente consegue determinar ou através da antecipação ou de um atraso no gráfico com relação ao comportamento homogêneo. Isso, inclusive, ajuda para caracterizar se o reservatório estratificado ele tem a camada inferior mais ou menos permeável que a superior. Bom, lá no início do trabalho eu falei que ia fazer todas as leituras a 78 metros de altura, que eu agora vou explicar o porquê.
o gráfico derivativo de pressão, ele não varia ao longo do reservatório. Eu vou lembrar que isso aqui é no período de drawdown. Se fosse no build-up, ele variaria por causa daquele efeito térmico detectado pelo trabalho do Maurício. Esse aqui é o regime de drawdown. Então, ele não varia ao longo do poço. Porém, o gráfico de temperatura varia. Por que ele varia? Porque, lembra que eu falei também que os resultados para cima, ele só sofre mais influência a partir do... Ele sofre mais influência da perda de calor por radiação para a vizinhança. Então, o que acontece? Quando os gráficos da temperatura, pressão são idênticos e temperatura eles variam. Porém, se eu comparar agora um heterogêneo com um homogêneo, quanto mais alto eu estou, mais próximos os gráficos ficam. Ou seja, eu não vou conseguir caracterizar meu reservatório pegando pontos muito, muito elevados. Eu tenho que pegar pontos próximos ao reservatório. Bom, o trabalho nosso parou por aqui, né? Fazendo um breve resumo aqui, a utilização de métodos derivativos proposto por Boudot pode ser utilizada para a identificação de reservatórios estratificados. O regime de fluxo de drawdown é mais adequado para a identificação do reservatório do que o build-up. O transiente de temperatura, em conjunto com o transiente de pressão, pode ser utilizado para diferenciar configurações de reservatório. Quanto maior a diferença de permeabilidade das camadas, mais acentuado será o mínimo da curva. E, como é que se diz? A permeabilidade vertical, ela determina a posição onde aquele mínimo da curva vai ficar. E outra coisa importante seriam as contribuições que esse nosso trabalho pode trazer. Foi desenvolvido um modelo numérico transiente térmico para um sistema acoplado poço-reservatório bidimensional, levando em consideração aquecimento e esfriamento através de efeitos de Joule-Thomson, expansão e compressão adiabática, condução e convecção, tanto para poço quanto reservatório, para o modelo de escoamento em uma única fase. Esse modelo permite análise de estratificações e barreiras com heterogeneidade nas direções vertical e radial, permite fluxo de camadas adjacentes com diferentes propriedades de rocha, e ele considera densidade e porosidade como funções de pressão e temperatura, e o transiente de pressão transiente de temperatura em conjunto com o transiente de pressão, ele permite a identificação de reservatórios estratificados. E talvez o mais importante, que era o nosso objetivo, a gente consegue fazer essa análise através de uma única posição de leitura no poço produtor. Então, eu queria agradecer ao PUC, ao CAPES, pela bolsa, ao laboratório que me abriu as portas, ao professor Abelardo, professora Ângela, Márcio e Damer, por todo o apoio que me deram ao longo desse trabalho, e aos participantes que assistiram também. Márcio, passa a palavra a você. Obrigado, Adriano, pela apresentação. Passar a fase de arguição.